dia, meus netinhos. Bom dia com paz, com alegria, com muita harmonia nos nossos corações. Começou mais um papo de intimidade. Ai, gente, é gostoso demais, né? Essa oportunidade da gente tirar um momento no nosso domingo para poder sentar, escutar, entender, dialogar, não é? Sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Tô adorando essas manhãs de domingo, fico esperando, fico ansiosa para chegar domingo. Acaba um provérbio, já fico pensando no próximo, né? Já fico pensando como que vai ser, o que eu vou falar. Aí é bom demais, exercita a mente, a minha mente que anda tão ruim, né? Esquecendo das coisas. Agora a gente precisa trabalhar para poder entender, né? Hoje, nosso ditado popular é muito utilizado aqui na cidade, né, onde eu moro, aqui no interior de Minas, porque, assim, é mais habitual na cidade, né? É casa de ferreiro, espeto de pau. Já ouviu falar desse ditado? Ou então já falou ele no seu dia a dia? Mas entende por que você está falando? Que às vezes é assim, né, gente? Eu, por exemplo, já falava muito ditado popular, que fazia parte, né, do processo educacional nosso, os ditados popular, mas às vezes usava sem ter consciência profunda, né? Tem esse livro, o Dr. Fritz Scheib foi muito feliz, né, de poder escolher essas frases, tá na boca popular e que às vezes a gente fala e não entende, né? Bom, o título da mensagem já nos faz meditar, que ele fala assim: teoria versus prática. É muito diferente, gente, você saber uma coisa e você fazer essa coisa. Olha, eu sei de cor um monte de receita. Você tem aqueles cadernos de receita? Vai anotando as receitas? Minha filha Angelina tem mania disso. Ela fica assistindo televisão, não tem esses programas de televisão, fica dando as receitas. Anota tudinho assim como que faz. Vai fazer mesmo? Ih, fica tudo lá guardado, igualzinho as minhas, né? Fica lá guardado, hoje eu já nem faço mais, muito difícil eu fazer almoço uma vez ou outra, que ela me pede, eu faço com gosto, né? Mas assim, é isso que acontece às vezes, a gente tem o conhecimento, mas não vivencia, não coloca em prática. Isso para falar de coisa do dia a dia, né? Que o mais importante disso tudo é a reflexão em torno do Evangelho, né? O aprendizado que a gente está tendo a mensagem divina no nosso dia a dia. Mas o que acontece? No campo da nossa sociedade, né, tem tido um avanço, gente, tecnológico, que é uma coisa absurda. Eu fico olhando para mim mesma, né? Quando eu era jovem. Gente, quando eu era jovem, telefone era uma coisa só para família rica. Ninguém tinha. Aí eu me lembro, às vezes precisava dar um telefone, eu tinha que ir na casa da vizinha pedir emprestado, telefone fixo, né, para poder ligar, que tem de rodinhas, casa, demorava para poder, às vezes não dava sinal, aquela coisa. Hoje tem aparelho celular, gente. A gente olha assim o outro na telinha, vê do outro lado do mundo, né, conversa. É assim, uma coisa que foi avassaladora. Esse desenvolvimento tecnológico. E da época que em casa, né, meu marido Marechal tinha escritório, máquina da datilografia, tem gente que nem sabe o que é, né? Hoje era do notebook, né? Que é a coisa petitinha, assim, quanto menor diz que é mais potente. Mas no campo, gente, da moralidade, temos muito ainda que caminhar, né? Aliás, o Livro dos Espíritos fala disso, né? Que o avanço material, tecnológico, científico é muito maior do que o avanço das qualidades, das virtudes, que são os verdadeiros tesouros que a gente tem, né? Mas o que acontece?
Hoje eu tô com isso, né? O que que acontece? Quando uma pessoa tem muita experiência num campo, numa determinada área, né? Raramente ela usa para ela mesma. Usa para os outros, mas não usa para si mesma. E aqui o Espírito Friedstein dá os exemplos, que eu achei muito interessante, que a sabedoria é diferente, gente, de ter inteligência, de ter conhecimento intelectualizado. Às vezes a pessoa é portadora de um conhecimento profundo, mas ela não tem sabedoria, ela não vive aquilo, né? Então ele foi dando uns exemplos que acontece. Vê pra você ver, olha pra você ver se não acontece. Pneumologistas que fazem uso de cigarro. O médico recebe lá o paciente, né, que está com o pulmão todo tomado, né, está com câncer de pulmão, às vezes uma doença respiratória por causa do cigarro. E o pneumologista fuma. Daí vira assim para o paciente e fala assim, não pode fumar, tem que parar de fumar. Muito fácil, né, falar para os outros o que tem que fazer. É o dever dele, é claro, ele é médico, né? Mas é para mostrar a diferença da teoria e da prática. Você conhece algum nutricionista obeso? Passa com as coisinhas, né? Ai, gente, aqui não dou conta, não. Se vê a Valuzita ficando gordinha, né? Eu já fui magrinha, esbelta, bonita. Mas esse negócio, às vezes eu vou lá no geriatra, né? E fica passando aqui esse negocinho. Eu esqueci o nome, como que chama que esse trem que fica anotando? Que passa dieta. Tá tudo escrito lá no papelzinho, que tem que comer, o que não pode, o que pode. As meninas ficam me controlando aqui em casa, que eu não posso um monte de coisa de comer, né? Mas ele prescreve. Mas você acredita que meu geriatra ele é gordinho? E fica prescrevendo para mim poder emagrecer, que eu tenho que emagrecer, diz ele, né? Sexólogos, né, que fazem palestra bonita, que orienta da necessidade, né? Porque hoje as doenças sexualmente transmissíveis, né, estão aí presentes, a necessidade de se usar preservativo, né? E ele mesmo, sexólogo, conhece uma pessoa pela primeira vez, vai praticar o sexo, que é uma coisa errada, né? Fazer sexo pela primeira vez assim, sem conhecer a pessoa, né? Mas acontece por aí. Mas vai e não usa o preservativo. E assim por diante, né? E esse ditado popular também presente. Você acha que não existe, não? Existe! Ferreiro lá faz os espetos de ferro para os clientes, né? Mas na correria, na necessidade dele. Aí vai ter um churrasco na casa dele, uma festa qualquer. Quando é fé, tá usando aqueles espetos de pau, né? Aqueles que a gente compra lá no supermercado, você já comprou? Fazer aqueles espetinhos? Já foi naquelas festas? Tem aqueles espetinhos de pau, aquelas varetinhas, né? Por isso no interior tem muito. E já fui muita festa aqui na minha cidade, que assim, aqueles espetinhos, finca a carne assim no espeto, passa assim naquela farinha, né? Que a coisa come, suja a boca toda. Mas é gostoso, viu, gente? É muito gostoso. Então, em todas as áreas, nós vamos encontrando pessoas que são dotadas de muita teoria, mas de pouca prática. Então, essa expressão do ditado popular, ela é muito explícita diante de todas as habilidades que nós possuímos e que muitas vezes nós não colocamos em prática. Às vezes a gente é ótimo, né, para poder dar orientação para os outros. Eu mesmo, às vezes, as vizinhas vêm conversar, né, fala das dificuldades com os maridos, com os filhos, a gente fica orientando, né, mas na hora que passa aquela mesma experiência na nossa vida, a gente não sabe lidar. Olha, eu vou contar. Pode? Vocês deixam? Contar uma experiência pessoal que eu acho que ensina muito, né? Quando a gente... Não é exemplo, não, porque eu sou exemplo para ninguém, né? Mas é para a gente poder ver como que são as coisas. Como que é casa de ferreiro espeto de pau. Um dia, né? A Maria José veio aqui. Minha cunhada, né? E ela falando que tinha ido no médico lá em Belo Horizonte e tudo. E que, assim, ela ficou abismada de ver como que é a demora, gente.
que você chega no consultório, tá com o horário marcado, porque a gente que é velho, fica esperando é ruim, né, gente? A gente fica sentado esperando, e aquilo vai dando aquele comichão na gente, né? Lugar fechado, muita gente, aquela falação. Então ela falou que assim não tava dando conta, sabe? Que atraso de 1 hora é muito, né, gente? Você tá assim, mesmo que seja, não tá pagando, que às vezes você tá de. Tá pagando porque você paga aquele negócio, como que fala? Plano de saúde, né? Você paga. Mas lá pro médico você não tá pagando diretamente. Mas assim, marcou horário pra você, você chega no horário, o médico atrasa 1 hora, 2 horas, uma coisa, né? E ela me contando, ela tava até nervosa. Assim, mas José, mas é assim mesmo. A gente tem que ter paciência, boba. A gente vai no médico, aproveita o tempo, leva um livro. Gosto muito de ler, né? Leva um livro, lê, enquanto tá lá, conversa com um, conversa com o outro, que é bom, né? Adoro também conversar com os outros. Gente, numa hora você fica sabendo a vida de todo mundo. O povo vai contando, né? Contando tudo. Também conto minhas coisas. Mas aí, né, eu orientei, falei, né, uma belezura, né, teoria que é uma beleza. Falei com ela, da paciência, dei uma aula, né. Passou uns dias, né, tava marcada de ir no médico lá em Divinópolis, né, a Angelina, minha filha, que me acompanha, a maioria das vezes, né, às vezes a Luiz Helena, ela que mora lá em Divinópolis, ela também vai me acompanhando. Só sei, gente, que nós fomos, né? Tá marcado para 2 horas da tarde, sair mais cedo aqui de casa, para não atrasar, né, gente? Porque o paciente não pode atrasar. Aí chegamos e tudo, cheguei até adiantada, dei lá meu nome, fiquei sentada. Gente, quando é fé, tempo passando, nada do médico chamar, comecei a dar comichão, falei assim, Angelina, o que é isso? Já deu horário, o que me chama? Comecei a ficar nervosa, aquela coisa. De repente, Angelina falou assim, mamãe, tá lembrada da sua conversa com a tia Maria José? Não. Gente, na hora eu lembrei, né? Então tá vendo? Um exemplo simples, banal, que acontece na vida da gente, uma situação corriqueira, né? Que mostra como que o ditado popular está presente na nossa caminhada, não é mesmo, gente? Então a gente precisa se esforçar para poder colocar em prática aquilo que a gente conhece. Jesus, ele pôde refletir sobre isso. Ele falou assim, ó, muito se pedirá a quem muito recebeu. Isso é verdade, gente. Porque uma pessoa que é ignorante no sentido de não conhecer, né? Ela não tem como ser cobrada de uma postura que ela não conhece, gente, não é? Como é que você vai cobrar uma criança a postura de não poder quebrar uma coisa, de não poder entrar num lugar, se ela é pequenininha, ela não sabe discernir ainda? Você dá para um menino de 3 anos uma xícara, joga no chão e quebra, né? Ela não entende ainda que a coisa quebra, que não pode julgar, que é o brinquedinho dela, que ela vai brincar. Você vai ensinando, né? Mas ela não tem discernimento sobre aquilo. Então isso acontece também na vida da gente. Quanta coisa que eu não conheço, né? Quanta coisa que a gente faz sem ter um entendimento de causa. Mas a partir do momento, gente, que você estudou, que você conhece, que você já leu, já ouviu falar, já tem responsabilidade. Aliás, diz o benfeitor espiritual, né? Que uma semana de evangelho é suficiente para poder transformar a nossa vida, né? Nem conto para vocês há quanto tempo eu estou no espiritismo, né? É muita responsabilidade, né? Então, as vivências dos postulados divinos na nossa vida é um grande desafio, gente. A todo instante, a todo momento, a vida vai nos convidando a colocar em prática a teoria que a gente tem aprendido, que essa é a prova, né? A prova de que nós aprendemos. Não é prova para Deus, para ninguém, não. É a prova para nós mesmos, de que nós interiorizamos e já somos capazes de vivenciar aquela proposta. Quando eu estava hoje refletindo, né, sobre esse ditado popular e pensando assim em exemplos, né? Porque o meu exemplo não é exemplo para ninguém, né, gente? Eu fiquei pensando, gente,
Tem um livro que eu li que eu tenho que contar pra vocês. Ah, mas vocês têm que ler. É bom demais. Precisa de ver, meus antinhos? Lê que você vai gostar. É um livro assim que você, quando você pega, começa na primeira parte, quer chegar na última, né? Pra poder ver o que vai acontecer. Não sei se você conhece, já ouviu falar? O livro Voltei. É psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito Irmão Jacó. Sabe uma coisa que eu descobri? Falei assim, gente do céu, não sabia disso. Você sabia que o Irmão Jacó é um pseudônimo? É. Eu nem sabia que era pseudônimo, gente. É um nome falso, né, que é usado. É o pseudônimo, sabe de quem? Como que é, gente? Como que é o nome dele? Deixa eu ver. Ei, gente, mas essa memória é uma coisa. Frederico Figner. Ele foi espírita, gente. Sabe onde ele trabalhou? Como voluntário na Federação Espírita Brasileira. Ele era orador, era dialogador com os espíritos, muitas tarefas, não saía da casa espírita. A vida mexia, tava lá. E ele achou assim, que quando desencarnasse, né, que ele ia pro reino dos céus, né, que coisa. A gente acha, né, a gente que é espírita, acha que vai para nosso lar quando desencarnar. Você já desejou ir para nosso lar? Fico sonhando, né? Outro dia, as meninas colocou aqui em casa o filme, que saiu, o filme Nosso Lar. E aí eu fiquei assistindo, gente, me deu uma coisa. Eu não tenho vontade de morrer, não. Eu fiquei olhando assim, falei assim, gente, mas se for bonito assim, eu quero ir, uai. Lá para o nosso lar. Então é o sonho de todo espírita, né? Ir para o nosso lar. E o irmão Jacó, vou falar irmão Jacó, viu, gente? Mas você sabe, né, que é o Frederico Figner. Ele tinha essa ideia, né, de poder desencarnar e ser recebido pelos benfeitores, trabalhador da primeira hora, né, lá da Federação Espírita Brasileira. Quando ele desencarnou, gente, ele está numa situação muito difícil. Assim, ele tinha méritos, é claro, mas estava numa situação difícil por causa das escolhas que ele fez na sua caminhada, né? Muito expedirá quem muito recebeu, né? Então, ele estava lá na colônia espiritual, que foi recebido como atendido, né? Não era para trabalhar, né? Ele foi ser atendido naquela colônia, coração arrasado com tudo aquilo, né? E aí um dia estava querendo muito ajudar a trabalhar, né? A espiritualidade deu a ele uma oportunidade, que era vir aqui na Terra para ajudar um rapaz que já conhecia um jovem envolvido pelo álcool, sabe? Frequentava lá a federação. Muitas vezes, na reunião mediúnica, o espírito que acompanhava esse jovem, que o induzia ao alcoolismo, manifestava-se. E o irmão Jacó, né, conversava, orientava, mas o espírito não demovia de jeito nenhum dos seus propósitos, né? A espiritualidade falou assim, agora você vai conversar diretamente com ele, de espírito para espírito. Ele ficou todo animado, né? Era a oportunidade da sua vida, né? De poder mostrar o conhecimento que ele tinha e a força do amor, né? A força de Jesus e tudo mais. E eu fui acompanhado de 2 benfeitores. Quando chegou lá na porta da casa do rapaz, né? Os benfeitores falaram assim, agora você vai entrar sozinho. Ele já ficou assim, né? Sozinho. Ele entrou, que a coisa, que a experiência, ele via todo mundo, ninguém via ele. Quando ele chegou lá no quarto do menino, né, do jovem, que estava lá deitado, que foi passar a noite toda na farra, né, bebendo, estava lá deitado, o espírito do lado absorvendo as energias, né. Quando o espírito viu o irmão Jacó chegando, já conhecia ele, né, o espírito ficou lá sentado, do mesmo jeito que estava, absorvendo as energias. Então o irmão Jacó, assim, com a voz muito doce, muito mansa, né? Falou com ele, que a paz de Jesus esteja no seu coração. O espírito começou a gargalhar, a gente começou a rir e tudo mais. E ele falou assim, que você seja tocado pela luz do mais alto. O espírito riu mais ainda. O espírito levantou, né, desafiando o irmão Jacó. Falou com ele assim, que luz? Luz o quê? Não estou vendo luz nenhuma. E ele, o irmão Jacó, sem saber, né, olhava para um lado, olhava para o outro. Falou assim, meu irmão, você tem razão. É a luz de Jesus que vai te envolver, vai te fortalecer. Vem comigo. E o espírito, muito renitente, né, falou com ele assim,
Você primeiro vai encontrar a sua luz para depois trazer luz para os outros. Você pensa que ele não te acompanhava? Você pensa que ele não te via? Que você fazia suas tarefas, pregava o evangelho, mas dentro de casa não vivenciava? Essa procura incessante de poder ter os bens materiais com a desculpa de deixar para a família, para os filhos. Eu sei muito bem, e fui falando, que os espíritos encarnados, aqueles que nos perseguem, né? Que são ditos os nossos inimigos, eles falam muitas vezes para ferir a gente, né? Para poder nosso coração ficar todo dilacerado. E foi falando, foi falando. O irmão Jacó baixou os olhos e o espírito tinha razão, né? E então ele retornou para o mundo espiritual, aquela mensagem, né? O espírito talvez poderia ter falado nessa frase do ditado popular, né? Casa de ferreiro e espeto de pau. Ou seja, casa de espírita, né? Conhecendo muito, vivencia nada, né? Assim somos nós, minha gente. Nós somos assim. Nós que somos espíritas, católicos, protestantes, seja o que for, né? Às vezes a gente conhece tanto do evangelho, estuda tanto, escuta palestra, lê livro, mas na hora de colocar em prática, gente, nós vamos sempre deixando para depois o que se pode fazer hoje, não é isso? Então vamos meditar, gente. Vamos meditar na proposta que o evangelho nos traz. Porque realmente, gente, nós precisamos experienciar. É preciso vivenciar tudo aquilo que a gente tem aprendido. Porque isso nos fortalece, isso nos ilumina e nos faz progredir. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. Foi gostoso, né, gente? Passa tão rápido que a gente nem vê, né? Já começou, tá na hora de acabar. Você deixar, eu falo o dia inteirinho. Agora mesmo tá a hora do almoço, né? As meninas estão lá fazendo coisa gostosa pra nós, né? Então, meus netinhos, fica tudo com Deus. Espero que domingo que vem nós podemos estar reunidos para o nosso bate-papo, tá bom? Abençoe o coração de vocês, nosso Pai Celestial, e fortaleça os nossos melhores propósitos, não é isso? Paz e alegria. Até mais, Etinho. Bom domingo. Teoria versus prática. Casa de ferreiro, espeto de pau. O desenvolvimento intelectual do ser humano tem acontecido de forma vertiginosa. Contudo, mentes brilhantes, cheias de intelectualidade, são muitas vezes indivíduos solitários e marcados interiormente pela depressão, por conflitos existenciais e amarguras. A sabedoria popular demonstra que aqueles que são ferreiros utilizam-se de espeto de pau, pneumologistas que fazem uso de cigarros, sexólogos que praticam sexo sem preservativos com pessoas desconhecidas, nutricionistas que se encontram anêmicos, oradores que pregam para os outros e não praticam, pedreiros que constroem várias casas e não conseguem reformar seus lares. São ferreiros que trabalham, fazem espetos de ferro para terceiros e, não lhes sobrando tempo para fazê-los para si mesmos, usam espetos de pau. Nas diversas áreas, encontram-se pessoas dotadas de muitas teorias, mas bem distantes da prática. A expressão é explícita e é usada quando se quer referir a uma pessoa hábil em determinada coisa que não usa essa habilidade a seu favor. Naturalmente, as complicações são muito maiores quando se trata das questões espirituais. Terá muito mais responsabilidade aquele que adota um comportamento infeliz
e sabe que está fazendo errado, se comparado ao que o realiza por ignorância. Jesus elucidou que muito se pedirá a quem muito recebeu. A proposta do Evangelho tem profunda ligação com o ditado popular, visto que se a pessoa tem conhecimento sobre uma postura e não a adota, estará cavando para si mesma situações desastrosas. Daí deriva a larga diferença entre fazer e saber, entre a teoria e a prática. A vivência dos postulados divinos é um grande desafio, mas ao fazer uso das próprias potencialidades e do seu entendimento, estará o indivíduo fortalecendo-se no caminho. A epígrafe faz recordar a parábola de Jesus, que narra que um dos servos, ao receber um talento do seu senhor, que se ausentaria em virtude de viagem, assumiu o compromisso de cuidar dos bens, mas enterrou o talento com medo de perdê-lo ou de ser roubado. Ao retornar, o Senhor chamou seus trabalhadores para prestar contas, e aquele servo devolveu na mesma quantidade o que havia recebido, enquanto os demais haviam multiplicado os talentos. Por que não entregaste o talento a um banqueiro? Disse o seu senhor. Assim ele multiplicaria de alguma forma. Se o rei distribuiu os talentos de acordo com a capacidade de cada servo, é porque queria que cada um deles trabalhasse para multiplicá-los. Dessa forma, é imprescindível que na caminhada evolutiva o indivíduo busque utilizar-se daquilo que conhece, vivenciando o aprendizado no dia a dia, a fim de alcançar a plenitude, luz e harmonia. Aqui estamos entre irmãos, para que vivamos paz e perdão. Segue tranquila na caminhada, nos encontramos.